Olá, bom dia! Olá, bom dia para você, meu amigo. Que bom que você está de volta, senti muita saudade. Bom dia, obrigado, Ingrid. Operação Falso Negativo no Espírito Santo é uma investigação sobre a compra de teste de Covid que pode apresentar resultado duvidoso. A polícia cumpre mandados de busca e apreensão em 7 estados. Clima de Réveillon no bairro da Penha, em Vitória. Em vários pontos da capital, dava para ver os fogos no céu. Seria a comemoração do aniversário de um dos líderes do tráfico. Detalhe, ele está preso. Noite violenta em Vila Velha. 2 assassinatos assustaram moradores da Ilha dos Aires e Cristóvão Colombo. Polícia prende 2 suspeitos de assalto à casa lotérica em Cariacica. O dono da loja foi agredido pelos bandidos. Depressão, um problema grave que ficou ainda mais evidente nessa pandemia. O TN1 chama a atenção para a importância de ajudar quem apresenta os primeiros sinais da doença. Vamos falar das ofertas de emprego na construção civil. O setor está contratando pintores, eletricista, pedreiro. E ainda, ventania durante a noite e muita gente se pergunta: o ciclone bomba vai chegar aqui no estado? Será, hein? O TN1 buscou a resposta. Todos os detalhes agora no seu TN1. Começamos a edição de hoje com a atualização da pandemia do coronavírus no Espírito Santo. Em 24 horas, o estado perdeu 45 vidas para a Covid-19. O número de infectados chega a 48.821 casos. Curados somam 28.752. Já, o TN1 conversa ao vivo com o secretário de Saúde, Nésio Fernandes, que fala sobre as ações de combate ao coronavírus. No interior do estado, a situação é mais crítica. O prefeito de Colatina já disse que pode fechar tudo novamente por causa do baixo isolamento social. Nós estamos retrocedendo? Qual o estágio da pandemia no Espírito Santo? Comigo e Ingrid aqui no estúdio, o médico cardiologista Henrique Bonaldi. Você já pode mandar perguntas para o nosso WhatsApp que está na tela. Essa conversa é daqui a pouquinho. Porque agora vamos falar de mais um problema que preocupa os capixabas, a violência urbana. Vila Velha teve uma noite marcada por assassinatos. Foram 2 crimes num curto intervalo de tempo. Primeiro foi em Cristóvão Colombo. Um jovem foi morto a tiros na frente dos vizinhos. Logo depois, os mesmos bandidos foram para a Ilha dos Aires e fizeram mais uma vítima. Por volta das 8 horas da noite, Iago Nascimento Alves, de 20 anos, foi brutalmente assassinado. Ele estava sentado com outras pessoas nessa calçada no bairro de Cristóvão Colombo, em Vila Velha. De acordo com pessoas que não quiseram se identificar, Iago frequentava bastante esta rua aqui. Vinha sempre de carro, ficava parado ali. Só que ontem ele veio para cá com um colega de moto e sentou aqui para ficar conversando com mais 5 pessoas que estavam na calçada. As pessoas viram quando 2 homens de bicicleta passaram pela rua, foram até o final, voltaram e dispararam um tiro contra Iago, na cabeça. Ele não teve sequer chance de fugir. Os homens então pararam aqui e dispararam outras vezes. Os tiros foram a queima-roupa e deformaram o rosto dele. Ele já teve passagens por tráfico de drogas. O primeiro homicídio da noite aconteceu lá no final desta rua, no bairro vizinho de Cristóvão Colombo. Por volta de 10 horas da noite, um outro homicídio aconteceu aqui no bairro de Ilha dos Aires. A vítima ainda não tinha sido identificada pela polícia, só que o modo de ação foi idêntico ao de lá. 2 pessoas de bicicleta atiraram diversas vezes contra a cabeça da vítima aqui. Bem, se há uma relação entre os 2 homicídios, isso agora só as investigações da Delegacia de Crimes contra a Vida de Vila Velha para poder esclarecer. A polícia suspeita que a execução de Iago tenha relação com o duplo homicídio que aconteceu na terça-noite, no bairro de Boa Vista. A polícia investiga qual a participação dele. No crime morreram a esteticista Thaís Mendes, de 23 anos, e o embalador Christian Felipe Lourenço Sarti, de 27. A morte deles teria sido por engano, já que o alvo era um dos chefes do tráfico de Boa Vista.
Pois é, todos os crimes citados na reportagem já estão sendo investigados pela Polícia Civil. O TN1 mostrou ontem o aumento de casos de maus-tratos a animais nessa pandemia do coronavírus. A reportagem exibiu esse vídeo gravado na Serra, onde crianças aparecem maltratando gatos. E a polícia já identificou os responsáveis pelas crianças que têm menos de 12 anos de idade. Os pais foram intimados e devem comparecer à delegacia. Os gatos foram resgatados por representantes da CPI de maus-tratos, da Assembleia Legislativa e Organização Protetora de Animais. Todos estão protegidos em abrigo. Lembrando que você também pode denunciar casos como esse enviando e-mail para a defesa dos animais es@gmail.com. Se tiver fotos e vídeos, não esqueça de anexar. Sua denúncia ganha mais força. Que absurdo isso, hein, Ingrid? Absurdo, né? E olha, gente, um foguetório chamou a atenção de moradores em Vitória ontem à noite. A intensa queima de fogos aconteceu no bairro da Penha e junto foram ouvidas também rajadas de tiros. A suspeita é que os fogos eram em comemoração ao aniversário de um traficante que está preso. Os fogos que surgiram no alto do bairro da Penha, desta vez não faziam só barulho. Coloriam o céu da capital, causando estranheza a quem observava. Claro, tiros também eram ouvidos entre essa mistura de cores. Os fogos lembravam comemoração, tipo um Réveillon. E era exatamente isso que eles significavam. Pelas redes sociais, o comentário era de que os fogos comemoravam o aniversário de Carlos Alberto Furtado da Silva. Ele completou ontem 41 anos. Só que o aniversariante, conhecido também como Nego Beto, completou 41 anos, mas preso. Isso mesmo, ele está preso no complexo penitenciário de Viana. Mesmo assim, ganhou aí a comemoração dos parceiros lá no alto do bairro da Penha. Ele tem uma extensa ficha criminal, sempre envolvido com o tráfico. Seria um dos líderes do bairro da Penha. Mas uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa pretende agora identificar quem está fazendo essa festa com os fogos. Quem compra terá que fazer um cadastro. Vai deixar na loja registrado todos os dados pessoais, inclusive o endereço. E essas informações serão repassadas para as polícias civil e militar. A intenção é identificar rapidamente os envolvidos e assim facilitar as investigações sobre facções e gangues. Olha, a Polícia Civil confirmou que o Serviço de Inteligência monitora as atividades criminosas na região do bairro da Penha e que prisões já foram feitas durante a Operação Caim. Já a Polícia Militar disse que as operações no local têm sido constantes e vão continuar. Denúncias podem ser feitas pelo 181 ou aplicativo 190 ES. E a repórter Tainá Lopes conversa ao vivo com o secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes. Entre os assuntos, a Operação Falso Negativo, que investiga a compra de testes de Covid que podem apresentar resultado duvidoso. Essa operação acontece em 7 estados, entre eles o Espírito Santo. Olá, Tainá, boa tarde. Ei, Jorge, boa tarde para você, para a Ingrid, a todos que nos acompanham. Exatamente isso. O nome da operação leva o título aí de Falso Negativo. Isso porque ela investiga, além da questão do superfaturamento, exames que não seriam eficazes e que, na maioria das vezes, poderiam acusar um falso negativo. O Espírito Santo está entre esses estados em que o Ministério Público realiza esta operação. E aqui, junto com o secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes, eu já inicio perguntando: qual é a relação do Espírito Santo estar envolvido nesta operação? Muito obrigada pela sua participação, secretário. Muito obrigado. O governo do Estado do Espírito Santo possui nota, em primeiro lugar, no grau de transparência das compras públicas relacionadas ao Covid do país e não temos nenhum envolvimento, não fomos notificados nem procurados no que diz respeito a questionamentos nesta operação, a realização das compras dos testes rápidos feitas pelo nosso governo. Então, até o presente momento não fomos notificados, não temos acesso à operação e não temos nenhum grau de implicação na operação. Nós compramos testes rápidos para realizar o inquérito sorológico, praticamos preços abaixo dos preços de mercado que estavam sendo oferecidos na época e compramos o mesmo
fornecedor sem intermediário, que o Ministério da Saúde realizou a compra dos testes que o Ministério distribuiu no país inteiro. É isso que eu ia te perguntar, a questão para o senhor, a questão da marca desse teste, né? É um dos motivos dessa investigação. O que o Espírito Santo tem hoje, testando toda a população capixaba, é o mesmo que os outros estados têm, que foram adquiridos a partir do governo federal? Ou, de fato, uma marca diferenciada, vocês avaliaram, analisaram se, de fato, realmente faz efeito esperado? O que dizer em relação a isso? Os testes rápidos, em geral, são muito ruins. Então, isso não é uma questão somente marca A ou B. Inclusive, eu, particularmente, tenho sido um crítico muito grande desde o início da utilização sem critério desses testes e temos alertado que os testes rápidos, principalmente, não conseguem ser bons para descartar a doença. Então, um resultado negativo num teste rápido, ele deve ser traduzido, analisado com muita cautela por qualquer profissional da assistência, porque, na verdade, eles têm uma margem muito grande de falsos negativos. No entanto, para o inquérito sorológico, onde a gente busca pacientes que já tiveram algum contato com o vírus, já desenvolveram algum grau de imunidade, de anticorpos, ele é útil. Então, para o campo da pesquisa epidemiológica, independente deste erro para a fase que ele tem na fase aguda, ele é útil. Para a fase aguda, o Estado do Espírito Santo disponibilizou mais de 150 mil testes de PCR, que é o padrão ouro de diagnóstico nos primeiros dias de evolução da doença. Para aquilo que o Estado, então, designou a utilização desses testes, de fato, nós tivemos um êxito muito grande e o teste se demonstrou apropriado para a pesquisa epidemiológica que foi desenvolvida, que permitiu projetar o número total de casos que já tiveram contato com a doença no Espírito Santo e avaliar a força de transmissão, a velocidade de transmissão entre um período e outro de coleta. Secretário, falando agora em relação à flexibilização, a gente tem exemplos de outros estados no Brasil, como Belo Horizonte, que inicialmente era visto como um estado exemplar a ser seguido e agora meio que volta, dá passos para trás com essa questão do fechamento total de comércios, entre outras medidas. Aqui para o estado, né, como é que o senhor avalia? Nós estamos progredindo ou ainda corremos esse risco de dar vários passos para trás nessa questão do combate ao Covid-19? O governo do Estado do Espírito Santo desenvolveu e adotou uma estratégia de proteção à vida que se pautou em duas estratégias principais. Em políticas de distanciamento social, que permitiu que nós tivéssemos por mais de 60 dias um índice de isolamento social em torno de 44% durante os dias úteis na semana e que passava de 50% nos finais de semana. E a estratégia de poder orientar o diagnóstico e o isolamento intradomiciliar de toda e qualquer pessoa sintomática respiratória, como duas estratégias importantes para poder romper a cadeia de transmissão e controlar a transmissão da doença, assim como medidas adicionais complementares como o uso de máscara, o estímulo à higiene respiratória. No nosso estado, então, nós conseguimos, com essas medidas, modelar a expansão do sistema de saúde, a expansão do número de leitos, a evolução da pandemia. Ocorre que nós aproveitamos o delay, o atraso conquistado na evolução da doença para poder, de maneira muito robusta, expandir a quantidade de leitos e poder enfrentar a pandemia sem a necessidade de medidas extremas, daquele chamado lockdown. Nós conseguimos, dessa maneira, então, reduzir e evitar um número grande de mortes, por conta que poderiam ser originadas pelo colapso do sistema de saúde, como ocorreu em outros estados do Brasil, inclusive em países do primeiro mundo. Cabe lembrar que países desenvolvidos, países europeus, os próprios Estados Unidos, viveram situações críticas da doença que o povo capixaba não viveu. Nós tivemos momentos tensos, no entanto, a nossa rede não colapsou devido à estratégia acertada do Renato Casagrande no enfrentamento à pandemia. Aqui no Espírito Santo, a gente vê sempre as pessoas falando sobre a questão dos medicamentos utilizados para o tratamento e ainda não uma junção perfeita disso. Mas aqui no estado, já é possível identificar alguns desses medicamentos que realmente estão respondendo de maneira positiva ao tratamento a esses pacientes? As evidências científicas que orientam as escolhas clínicas de modelos médicos, de opções de práticas da medicina orientadas por evidência, com foco na segurança do paciente, ainda não chegaram a conclusões, não temos recomendações de que a doença tenha qualquer tratamento específico. Então, ainda os tratamentos que são sugeridos são tratamentos off-label, ou seja, eles devem ser feitos com muito critério clínico, preferencialmente devem ser utilizados em um ambiente hospitalar protegido ou em pesquisas clínicas. Então, não é
possível hoje, com segurança, recomendar qualquer tratamento específico para a Covid, porque de fato não há evidências científicas que apontem a existência de tratamento específico para a doença. Por isso que hoje, para poder romper a cadeia de transmissão e evitar o número de casos, o distanciamento social e o isolamento da população sintomática ainda são as estratégias mais eficazes para combater a evolução da doença. Existem algumas apostas, alguns medicamentos que são muito arriscados, né? Então a cloroquina, por exemplo, é um medicamento que não tem evidência científica, o mundo inteiro está abandonando o uso desse medicamento como tratamento, tanto na fase inicial da doença quanto na fase tardia, e é um medicamento que o uso dele, em vários estudos internacionais, inclusive por consenso de sociedades médicas no Brasil, ele deve ser feito com muita cautela e com monitoramento cardíaco, por exemplo, dos pacientes. A população que poderia potencialmente se beneficiar do uso desse medicamento é a população que possui comorbidades, outras doenças que estão relacionadas a desfechos negativos e a eventos adversos. Então, é necessário cautela, é necessário que os sistemas de saúde que adotarem este medicamento adotem também medidas de monitoramento cardíaco, principalmente da população de risco, porque a associação da azitromicina com a cloroquina está explicitamente muito bem documentada como uma junção medicamentosa que aumenta o risco de eventos adversos, principalmente cardiovasculares, como por exemplo as arritmias. Então é necessário cautela e a população precisa entender de que, não havendo tratamento específico, é necessário proteger-se. Secretário, só para a gente finalizar, o telespectador sempre pergunta sobre isso, né? O governo do estado, né, deixou por mais um mês a questão das aulas presenciais suspensas. Mas há possibilidade disso acontecer, das aulas no Espírito Santo voltarem presencialmente em agosto? Se durante o mês de julho houver uma redução sustentada do número de óbitos, de casos críticos, de casos novos, a gente pode sim ter a perspectiva de no mês de agosto ou setembro haver um retorno mais amplo de atividades sociais e econômicas. No entanto, isso depende da redução sustentada. Não é termos uma semana com a queda de óbitos, uma semana com a queda de internações, que vai permitir uma liberação mais ampla das atividades sociais e econômicas. Então é necessária cautela. Nós estamos vivendo uma tendência de platô na Grande Vitória que está em consolidação, só que o platô se refere a uma estabilização do número de casos e não ainda uma redução sustentada do número de casos. Nós ainda temos um crescimento lentificado na Grande Vitória, um crescimento grande no interior, que exige, ao longo do mês de julho, uma atualização semanal das estratégias a serem adotadas no distanciamento social. Havendo, durante este mês, então, o início da fase de recuperação e uma queda sustentada, é possível que no mês seguinte nós tenhamos atividades como as escolares sendo retomadas dentro de um protocolo que está sendo debatido com o segmento. Tá certo, secretário. Muito obrigada pela sua participação. Eu vou devolver para vocês no estúdio em relação, então, a todos esses questionamentos, alguns esclarecimentos, mas só voltando o início deste vivo, que é a questão da operação do Ministério Público, a gente vai ter que acompanhar, né? O secretário disse que os testes comprados pelo Espírito Santo foram os indicados pelo governo do federal. Então a gente vai ter que continuar acompanhando esse caso, Ingrid e George, para ver o desenrolar de toda essa operação a nível nacional. Devolvo para vocês. Perfeito, Tainá. Muito obrigada. Agradeço também ao secretário Nésio Fernandes. Agora você vai ver o momento exato em que 3 criminosos entraram em uma casa lotérica em Cariacica. Esse crime aconteceu no início da semana. 2 bandidos acabaram mortos na fuga e um terceiro, vestido de gari, conseguiu fugir. As imagens de vídeo monitoramento mostram que os criminosos chegam às 7h41 da manhã. Eles passam por debaixo da porta que está entreaberta. O primeiro tem uma arma na mão, usa moletom com capuz e mochila. Ele entra na área dos caixas e vasculha tudo. Os outros 2 também procuram dinheiro. 50 segundos depois, eles fogem. Repare que o criminoso que usa o uniforme de gari é o primeiro a passar pela porta. Do lado de fora, as imagens da fuga, com um malote nas mãos. R$7.000 foram levados. Esse suspeito, vestido de gari, escapou, mas os outros 2 foram mortos a tiros por um policial que passava pela região de Bela Aurora. A imagem não mostra, mas o proprietário da lotérica foi agredido a coronhadas. E a polícia prendeu 2 suspeitos de participação nesse crime. Felipe Chicarino tem as informações. Olá, Felipe, boa tarde para você.
Olá, George, muito boa tarde, Bruno, boa tarde a todos. Pois é, boa tarde, Ingrid, boa tarde a todos, é isso mesmo, viu, George? E eu ouvi a Isabela narrando, né, o VT, dizendo, ó, esse homem vestido de gari conseguiu fugir, mas não durou muito não. Este homem vestido de gari, que a delegada vai falar um pouco sobre ele, é um criminoso perigoso, ele já está preso, assim como o homem responsável por ceder a arma, né, para o crime que foi cometido então há 2 dias, como vocês já adiantaram, né, o saldo aí R$7 mil de prejuízo para o dono da lotérica, né, até aquele contexto, e também 2 criminosos mortos. Ao meu lado, a delegada doutora Rayane. Doutora, muito obrigado por receber a gente, boa tarde. Já quero começar te perguntando como foi a prisão desses 2 suspeitos de assaltarem a lotérica nessa semana. Boa tarde. Boa tarde. Logo que a gente tomou conhecimento do crime na lotérica, a nossa equipe, junto da equipe da Polícia Militar, do CIMESP, iniciaram várias diligências. A gente contou com o apoio da população através do 181, que foi nos informando por onde esses criminosos estavam passando. O criminoso que estava com o uniforme de coletor, logo depois do crime, ele chegou aí para a residência dele, que também era a residência dos demais envolvidos. Pegou todas as coisas e daí começou a fugir. Com a ajuda da população, essas denúncias e várias diligências da nossa equipe de inteligência também, de investigação, a gente acabou localizando, primeiro, o indivíduo que forneceu a arma, ajudou na fuga e recebeu metade da quantia roubada, e logo em seguida, o indivíduo que utilizou a roupa de coletor, que participou no local do crime e que foi preso no bairro, primeiro Boa Sorte, e ele foi preso no Jardim Zumbi dos Palmares, desculpa. Em Zumbi dos Palmares, Vila Velha. Isso. Depois Pato Branco acontece, delegada, relaxa, não tem importância não. E deixa eu te perguntar, esse crime, esse assalto, parece que tem relação com dívida de tráfico de drogas? Parece que um dos suspeitos tomava café numa padaria ali na região da lotérica, que ficava ali de bobeira, só observando a movimentação, para depois dar o bote? A gente verificou que um desses criminosos tinha dívida de drogas e que ele visualizava de vez em quando o proprietário da lotérica com malote, e daí que surgiu essa ideia do assalto, e eles acabaram os 4 participando na idealização. E o 4º acabou não indo no dia, ele iria, mas acabou não indo, mas emprestou a arma, recebeu o valor e deu fuga para o 3º. Agora, esse falso gari, tem que deixar muito claro que ele é um falso gari para não comprometer uma classe tão importante, tão relevante para a sociedade. Esse falso gari, ao ser preso, ele tentou reagir à prisão, ele falou o quê? Por que usou essa roupa estrategicamente para não chamar atenção? O que ele falou ao momento de ser preso, delegada? Ele resistiu à prisão no primeiro momento. Ele informou para a gente que já tinha deixado essa roupa numa vala próximo ao local do crime. Nós fomos até o local, recuperamos a roupa que ele utilizou, o uniforme. E a partir daí, interrogatório, ele confessa a parte do crime, ele fala que era ele, que aquele dinheiro que nós apreendemos com ele é da lotérica, mas ele já muda um pouquinho a versão, ele fala que não foi ele que deu o tiro, apesar de confirmar que a arma dele que era verdadeira, ele afirma que ouviu o tiro, que foi um comparsa que deu o primeiro tiro, aí depois o policial esboça a reação e eles atiram contra o policial, mas ele fala que foi o comparsa e não ele. Dá para dizer que esse caso está encerrado? As investigações continuam para a gente verificar se tem mais algum envolvido. Esses 2 detidos vão responder por quais crimes, delegada? São vários os crimes que eles acabaram cometendo. O 4º envolvido, que ajudou na fuga, ele vai responder pelo roubo majorado e pela associação pelo tráfico, porque a gente verificou que realmente são uma associação criminosa. E já o que estava utilizando o uniforme de gari, ele vai responder por disparo de arma de fogo, tentativa de homicídio, associação criminosa, resistência à prisão, roubo majorado. É quase um combo de crimes. Isso, são vários crimes que ele acabou cometendo. Tá bom, delegada, muito obrigado pelas informações, uma boa tarde. Vai descansar, que a delegada está desde as 4 horas da manhã, virada no girar, investigando, prendendo. Boa tarde, delegada. Tchau, tchau. É isso aí, Ingrid e George, eu devolvo para vocês. Uma boa tarde a todos e principalmente boa tarde para você que nos acompanha aí todos os dias. Eu volto com vocês. Tá certo, Felipe, obrigada. Agradeço também a doutora Rayana. Tá desde Sempre 4 horas. impecável, Tá né? desde 4 horas, impecável, como a gente pôde observar aí, né, gente?
E olha, o governo do estado prorrogou até o fim de julho a suspensão do funcionamento de bares e restaurantes. O sindicato da categoria disse ter sido pego de surpresa com a determinação e estima mais demissões no estado. Até agora, 25 mil trabalhadores perderam o emprego e 4 mil estabelecimentos fecharam as portas. Com a pandemia, desde o dia 20 de março, os bares estão fechados no Espírito Santo. No Triângulo, região de movimento da capital, só restaurantes podem funcionar das 10 da manhã até as 4 da tarde. Mesmo assim, esse aqui, que também é um bar, já teve um prejuízo daqueles. O dono, que não quis gravar entrevista, contou que teve que descartar mais de 380 grades de cerveja e jogar fora mais de 1 tonelada de carne. O proprietário desse outro bar, que é tradicional em Vitória, reclama que as despesas não param. 50% de pessoas dispensadas, outras com suspensão de trabalho, outras com redução de horário. E temos que pensar que as nossas despesas não pararam. Nós temos o aluguel, nós temos água, nós temos luz, nós temos uma grande perda do estoque que venceram, cerveja, refrigerante, carne. Os estabelecimentos já estão fechados há mais de 100 dias, só que agora o governo do estado prorrogou esse limite. Os bares continuam de portas fechadas até o dia 31 de julho, até o final desse mês. Não só os bares, casas noturnas, boates, museus, cinemas. A gente recebeu isso com muita tristeza também, porque os bares já vêm fechados desde 20 de março, amargando aí sem poder trabalhar, sem poder funcionar. É uma economia eminentemente familiar, ou seja, pequeno fluxo de caixa, as famílias dependem daquilo ali, que trabalham com isso. Então, ficar mais um mês, além desses 3 meses que já estão fechados, é lamentavelmente fatal. Esse empresário, que participa de um grupo com 70 comerciantes, contou que até agora pelo menos 10 já fecharam os estabelecimentos e a quantidade pode ainda aumentar. O pedido deles é voltar a funcionar durante a noite e aos finais de semana. A gente queria ser ouvido mais, porque o horário que eles colocaram é ruim, tiraram os nossos final de semana e de 12 às 16 é ilusório. A gente não tem consumo de 12 às 16 horas. Qual seria o horário melhor? De início seria mais a parte noturna. Só de você mudar o horário, você tem todos os estabelecimentos abrindo e metade dos funcionários trabalhando. Isso é uma garantia de emprego. É uma garantia de receita para todo mundo. O Sindicato dos Bares permanece no diálogo com o governo do estado para tentar em breve voltar a funcionar em um novo normal. A gente lamenta mais esse mês aí de calvário, do qual muitas empresas não vão conseguir sobreviver de um ramo tão importante da economia capixaba. Na última semana, 2 bares foram fechados por desrespeitar a legislação em Jardim Camburi e também no bairro Santa Marta. Segundo a prefeitura, até agora o município recebeu 4.600 denúncias pelo 156. Complicado, né? Bom, e como o secretário de Saúde, Onésio Fernandes, falou agora há pouco, a pandemia do coronavírus preocupa também no interior do estado. E o prefeito de Colatina, o Sérgio Meneghelli, pode voltar a fechar todo o município. Por lá, o isolamento social é baixo e casos passam de 1.000. Colatina já registra 36 mortes por Covid. Bom, olha, infelizmente, nosso índice de isolamento chega a ser vergonhoso, né? Tem uma média de 42%. É o dia que, no domingo, nós ficamos em 49%. Isso está muito além do ideal e a gente, sim, lamenta, né, a falta de conscientização, porque antes da gente vencer essa pandemia, a gente está enfrentando a guerra da falta de consciência das pessoas. Não é só o comércio, né? A gente vê que as pessoas estão impacientes, mas também as pessoas têm que entender que os países que levaram a sério, que realmente respeitaram as medidas dos governantes, hoje eles já estão retomando o progresso, eles já estão retornando pouco a pouco à vida normal. Bom, agora sim a gente fala com o médico cardiologista Henrique Bonaldi. Doutor Henrique, boa tarde para o senhor, seja mais uma vez bem-vindo aqui. Doutor Henrique, como é que o senhor avalia esse vai e volta, não é? A gente vê aí que, por exemplo, o Rio de Janeiro já está com uma série de liberações, academias já voltam a funcionar, bares, praia já está liberando.
né? E em alguns lugares a gente vê que depois dessa liberação, né, os próprios governantes voltam a fechar esses lugares. Por que isso acontece? Bom, boa tarde, Jorge, Ingrid, obrigado de novo por estar aqui. Isso é um jeito coerente, se a gente tiver uma maestria correta aí de abre, fecha, é um jeito coerente que um tantão de país está conseguindo fazer para não quebrar ainda mais a economia de cada país desse. Então essa história de abre um pouco mais, isola um pouco mais, abre um pouco mais, isola um pouco mais, é um jeito que a gente vai ter de manter as UTIs ainda com capacidade de receber um paciente, não ter morte em casa por conta da doença e ainda manter as pessoas empregadas e trabalhando. Que horas abre e que horas fecha, isso é de uma responsabilidade enorme, mas tem jeito, tem um monte de termômetro que acusa isso a hora de ir e a hora de vir. E isso basicamente é feito por governante, com auxílio de um monte de gente, mas é feito pelo governante. Doutor Henrique, como é que a gente pode explicar? Acho que é um questionamento que todo mundo se faz. A gente tem um número alto de mortes, mas a gente tem a diminuição de ocupação de leitos de UTI. Como é que a gente pode fazer assim, uma comparação, medir essa situação? Difícil de explicar, né? É difícil de explicar, mas tem uma coerência. Ingrid, lembra que assim, se eu vou ao pronto-socorro e não tenho indicação de internar, eu volto para casa em 6 horas. Se eu vou para a enfermaria com a indicação de internar, mas na enfermaria, porque meu caso é brando, em 5 dias eu estou em casa. Se eu entro na UTI, eu faço parte daquele grupo que pode ficar, em média, 21 dias da UTI. Então eu ainda que eu solucione a doença hoje, eu tenho recorrência de mortalidade ainda pelos doentes na UTI por dias, quiçá meses. Tem paciente nosso ficando na UTI por 2 meses. Então a mortalidade na UTI, ela sempre vai ser depois da melhora da doença. Mas a gente pode dizer que as pessoas estão procurando, então, um atendimento mais rápido, estão melhorando mais em casa? A gente pode dizer isso, então? Não sei se a gente pode afirmar isso, mas esse movimento que aconteceu, por exemplo, São Paulo, Rio, Belém, um movimento que o indivíduo está procurando menos o serviço de saúde, a repercussão disso na mortalidade ela não é imediata, porque o indivíduo que fica internado na UTI, ele fica muito tempo na UTI. Então, quem está morrendo hoje na UTI, por exemplo, às vezes entrou há 30, 40 dias atrás na UTI, ou seja, teve a doença há 45, 50 dias atrás. Então, sempre a mortalidade vai ser um termômetro tardio, mesmo em relação à melhora da doença. Agora, doutor Henrique, o que explica um paciente, por exemplo, que pegou o Covid um dia, por exemplo, um dia anterior, está bem ou com uma tosse, já no outro dia ele piora de uma hora para outra. Muitos especialistas estão chamando isso de pneumonia silenciosa. Como que ela procede? Ela vem de um longo tempo? Por que a pessoa não percebe que ela vai piorando? O que acontece? Jorge, não sei, ponto. Mas tem como a gente entender a doença e a gente saber lidar com ela. A gente tem basicamente 3 grupos de pacientes. Aquele indivíduo que ou não vai sentir nada ou vai sentir muito pouca coisa. Aquele indivíduo que vai sentir alguma coisa, vai ser severa a doença para ele, mas ele não vai precisar de internação, e aquele indivíduo que precisa de internação. São basicamente 3 modelos. Quem é que evolui do modelo 1 para o modelo 3? Com o mais velho, mais cheio de comorbidade, fumante, obeso, é maior a chance. E é só ele? Claro que não. Alguns indivíduos, mesmo na fase em que o cara está sentindo algo, mas consegue ficar em casa, ele já faz pneumonia. Eu estou acompanhando alguns pacientes de Covid e não são poucos que, ao mínimo sinal de falta de ar, procuram o sistema de saúde, têm tomografia condizente com pneumonia viral, mas conseguem tratar em casa e superar a doença. Ele continua no segundo grupo de indivíduos, aquele indivíduo que tem sintomas, não precisa de hospital, mas já tem pneumonia. Qual é o problema? Se eu faço pneumonia nesse indivíduo e ele tem mais idade, mais doença cardiovascular, ele é obeso, fuma, tem DPOC, aí eu estou lascado. A chance de eu tirar ele do segundo grupo e ele precisar de internação é enorme. E com maior a chance dele evoluir para o grupo 3, que é o grupo de maior gravidade, maior a mortalidade, lógico. Qual é a mortalidade do grupo 1? Nenhuma. O cara sai da doença, ou pouco sintoma, ou sem sentir nada, ele nem viu a doença. Qual a mortalidade do grupo 2? Também nenhuma. Que horas eu tenho mortalidade? Quando eu transformo esse povo no grupo 3, quando eu faço ele precisar de hospital, aí é pior. Mas o que faz, Jorge? Ninguém sabe, infelizmente. Pois é, doutor Henrique, eu ia
continuar nessa tecla também, porque está difícil entender, de certa forma, essa doença, né? A gente fica falando insistentemente aqui que o melhor, de fato, é não se contaminar, porque parece que é uma loteria. A gente tem mostrado aqui constantemente idosos se curando, jovens morrendo, quer dizer, é uma doença totalmente misteriosa. Ainda está assim, a gente pode dizer isso? Como diz um grande amigo meu chamado Túlio, essa doença tem mais perguntas do que respostas. Tem um tantão de hipóteses no mundo, tem a hipótese de que o grupo sanguíneo faz diferença, tem a hipótese que da parte genética faz diferença, tem a hipótese que alguns indivíduos que não estão sentindo nada já são imunes antes do coronavírus, por outros tipos de coronavírus, tem um monte de hipóteses, mas Ingrid, infelizmente são só hipóteses, porque na hora que a gente descobrir e falar assim, opa, achei o gatilho, eu achei o que tira o cara do grupo 1 e achei, agora ele não vai mais para o grupo 3, acabou, podemos sair na rua. Nós não temos essa resposta ainda. Por isso que a única certeza que nós temos ainda é, se você não pegar, você não vai para o grupo 3. Porque se você pegar, não dá para ter certeza que você não vira o grupo 3. Tem caso de criança, caso de magro, caso de jovem, tem caso de atleta na Ásia, todos acometidos e mortos pela doença. Então não é tão simples assim. É claro que não é a grande maioria do povo, é lógico que não. Mas existe a chance e a gente não sabe o gatilho ainda. A questão da imunidade, tem gente falando, inclusive, que algumas vacinas dadas aqui no Brasil, elas tornam possivelmente a pessoa imune ao Covid. Tem algumas coisas também. Justo, é mais uma hipótese. Por exemplo, por que em São Paulo, no Rio, em Belém, diminuiu a procura ao serviço de saúde? São locais de gente muito aglomerada, são locais em que a situação econômica também não é favorável. Por quê? Aí tem um monte de hipóteses. E além desse monte de hipóteses, tem uma certeza. As hipóteses são, o vírus realmente dura menos no calor. As hipóteses são, a BCG fez diferença na nossa vida. A outra hipótese é um monte de hipóteses. Qual é a única certeza de que esse movimento da doença, de menor procura ao sistema de saúde, está funcionando? É que a gente está fazendo isolamento, distanciamento, máscara e mão. Isso é uma certeza, porque em outros locais no mundo onde isso foi muito bem aplicado, a doença praticamente zerou. E hoje eles vivem o que a gente chama de fase 3 da retomada, que é bar, cinema, shopping, academia, sem medo. As pessoas em algumas cidades no mundo estão fazendo isso já. Isso é uma certeza. A certeza não pode se equivaler à hipótese. A hipótese é menor do que a certeza. Doutor Henrique, o senhor continua aqui com a gente, daqui a pouquinho a gente volta a falar, porque o que todo mundo tem se perguntado também é a questão da segunda onda. A gente não passou nem da primeira ainda. Justo. E outros países enfrentando a segunda. Então, daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre isso. Porque em tempos de pandemia, contrata-se pintor, eletricista, carpinteiro, armador, pedreiro. Está desempregado e se encaixa nesse perfil? Corre porque o mercado da construção civil está aquecido. Só uma empresa deve contratar, até o final do ano, 200 trabalhadores. Ele ficou 7 meses desempregado. Quando veio a crise do coronavírus, aí é que as esperanças de Matheus começaram a desaparecer. Eu fiquei aí 7 meses desempregado por conta aí desse Covid, né? Fui até entrevistado para uma empresa aí, mas por conta aí de isolamento e tudo mais, não fui chamado. Mas aí a luz começou a brilhar novamente quando Matheus foi contratado por essa empreiteira. Ele tem 15 anos de experiência no ramo da carpintaria e agora sim está fichado. Vai fazer 2 meses que está trabalhando nesse canteiro de obras em Vila Velha. Aí, graças a Deus, abriu essas portas aqui e graças a Deus estou aqui já há 2 meses aqui nessa caminhada. O colega dele, o Irley, ficou quase 2 anos desempregado, só vivendo de bicos. Até que a chance apareceu. Estava desempregado há mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos. A empresa com a qual eu trabalhava mexia com viagens, né? Aí veio essa pandemia, né? Parou, está tudo parado. Aí me vi desempregado. O setor está tomando um novo fôlego, respirando. E o mercado da construção civil está começando a se aquecer mesmo na pandemia. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, só nesse canteiro de obras, 26 novos profissionais começam a trabalhar no próximo dia 6. E até o final desse ano, a empresa pretende contratar mais de 200 pessoas. A gente tem obras já em andamento, em contratações, 2 obras em Vila Velha que a gente está contratando desde início de ano, né? Então nós estamos contratando atualmente. Lançamos essa nova obra no município de Serra e também estamos com contratações abertas.
E temos previsão de até o final do ano contratarmos 200 operários, né? Que são auxiliar, carpinteiro, armador, pedreiro, eletricista, pintores. Então é uma bela contratação para o momento que estamos vivendo. Mercado se aquecendo significa novas oportunidades, gente empregada, um alívio para muitas famílias. Podemos receber os currículos através do site da empresa, Trabalhe Conosco, ou deixar um currículo, preencher uma ficha em qualquer uma de nossas obras. Então é só chegar lá na nossa portaria, falar que quer preencher uma ficha de emprego, vai preencher, e aí o nosso setor de recrutamento vai entrar em contato. Agora é fazer valer o compromisso, né, que foi nos dado. Como nós somos o chefe de família, né, sempre nossas esposas e filhos dependem muito sim de nós, com certeza. Então, olha que boa notícia, gente. Apenas numa empresa, 200 vagas abertas na construção civil. Interessados devem ligar 34 34 6100, 34 34 6100 ou mandar o currículo para morar.com.br no link Trabalhe Conosco. Ou você pode ainda levar o documento em qualquer obra da Morar. E atenção, amigos! Hoje é o último dia para pedir o auxílio emergencial de até R$ 1.200. O prazo para quem ainda não se cadastrou termina hoje às 11h59 da noite. A partir de amanhã, o site da Caixa e o aplicativo Caixa Tem só poderão ser utilizados para acompanhar o auxílio ou o processamento do pedido. Lembrando que a orientação é não ir às agências para evitar aglomerações. O cadastro pode ser feito pelo site da Caixa, aplicativo ou nos Correios. E olha, a Prefeitura de Vitória deve mandar em breve para a Câmara dos Vereadores um projeto de auxílio emergencial de R$ 300 para desempregados e pessoas de baixa renda da capital. O anúncio foi feito ontem pelo prefeito Luciano Rezende durante uma sessão online na Câmara. O projeto ainda está em fase de elaboração. Boa tarde, amigos da tribuna. Estou fazendo meias, né? Terminando. Cachecol. Só essa blusa que não é para vender. Esse cachecol esse daqui, ó, touca. Olha aqui, ó, cachecol bem grande. E esse cachecol aqui, com essa touca. Olha, com essa touca. E essas toucas. Meu telefone é 99716 85 60. 99716 85 60. Carmelita Pereira da Luz, Jardim de Alá, ouvinte assíduo da tribuna. Beijo. Que é isso, Você tava com saudade dos classificados, fala sério. Morrendo de saudade. A gente tava com saudade amigos. dele, ele com saudade dos classificados. Dona Carmelita, para abrir aí os classificados. A blusa que a gente amou não tá à venda, tá, gente? Mas fez um conjunto tão bonito, né? O cachecol com a blusa. E esse ciclone que tá chegando não vai fazer tanta coisa aqui, mas já tá fazendo um ventinho. Eu acho que vai muita gente pedir uma blusa com aquela combinação. De repente ela faz por encomenda, vai. A toquinha, o cachecol, aquela blusa que não tá à venda por enquanto, mas tudo é uma negociação, né, Dona Carmelita? Acho que dá muito trabalho, é melhor vender o cachecol, né? Porque uma blusa deve demorar para fazer, né? Você viu, meinha, gorrinho, nossa, tudo perfeito, a meia da eu vou Dona pedir Carmelita. porque meu pé fica gelado de noite. Não é? Não tem coisa pior para dormir do que com o pé gelado, não né, George? Não dá. Meia, né? A gente tá ficando velhinho, né? Tem que usar meia, né? Pula essa parte, vamos pular essa parte. Vamos dar o telefone da Dona Carmelita. Fala aí, George. 997-16-8560. Gostei do final, ela dando aquele sorrisinho, hein? 997-16-8560. E você também pode participar do nosso Classificados do TN. É super fácil, né, Ingrid? Como é que é? Já tá bombando, é só você ligar para o 99792-2530, pega o seu celular, pequenininho, que isso aqui é o tablet, tá grande, né? 99792-2530, grave o seu vídeo e mande pra gente. A gente vai fazer a maior divulgação aqui do seu trabalho, tá bom? Combinadíssimo.
E olha, a gente volta a falar sobre a Operação Falso Negativo, que acontece no Distrito Federal e em outros 7 estados brasileiros, inclusive no Espírito Santo. A operação apura fraude na compra de testes de coronavírus. Esses testes podem dar resultado falso negativo. Aqui, o Ministério Público e a Polícia Militar cumprem mandados de busca e apreensão em 5 empresas localizadas na Grande Vitória. São apurados crimes de fraude à licitação, lavagem de dinheiro, organização criminosa, corrupção ativa e passiva. O prejuízo aos cofres públicos diante dos crimes pode chegar a 73 milhões de reais. Vários documentos foram apreendidos, eles serão encaminhados ao Ministério Público do Distrito Federal, que coordena as investigações. E a seguir, polícia investiga a compra de diplomas de curso superior falso. Foragido da Justiça é preso em Guarapari com 2 carros de luxo e quase 300 mil reais em dinheiro. Um taxista foi assaltado e agredido por 3 bandidos que fingiram ser clientes. O TNU chama a atenção para a importância de ajudar quem apresenta os primeiros sinais da depressão. E doutor Henrique Bonaldi continua tirando dúvidas sobre Covid-19. A gente já volta. Um taxista foi assaltado e agredido por 3 bandidos que fingiram ser clientes. A vítima estava no ponto da rodoviária de Vitória quando os criminosos pediram uma corrida para o bairro São Pedro. No meio do caminho, anunciaram um assalto e agrediram a vítima. O taxista foi obrigado a dirigir em direção ao norte do estado e em Aracruz teve que parar o carro para o bando comprar cigarro. Nesse momento, ele conseguiu fugir e acionou a polícia. Um cerco foi montado e os sequestradores acabaram presos. O carro do taxista foi recuperado. Um foragido da Justiça foi preso em Guarapari com 2 carros de luxo e quase 300 mil reais em dinheiro. O homem foi preso pela Polícia Federal durante a operação que investigava a remessa de cocaína para o exterior através do porto do Rio de Janeiro. O homem estava foragido desde 2018. A polícia recebeu informações que ele estava usando nome falso e vivendo na cidade onde, mesmo condenado, continuava liderando o tráfico de drogas. Com ele, foram encontrados carros de luxo e quase 300 mil reais em dinheiro, possivelmente do tráfico de drogas. A Covid-19 e a saúde mental. Uma pesquisa mostra que entre março e abril desse ano, os casos de depressão dobraram, Ingrid. Então, George, um outro dado que também mostra os danos à mente é o aumento de casos de ansiedade e de estresse. Eles cresceram 80%. O quarto se tornou tudo na vida da jovem de 21 anos. Isolada, ela se sente segura e, ao mesmo tempo, deprimida. Diagnosticada com síndrome do pânico e depressão, tudo se tornou ainda mais difícil com a pandemia. Eu fico com pânico total. Às vezes até de ir na rua, só quero ficar presa. Só ficar presa. Começou na quarentena, eu só ficava dentro do quarto, fiquei isolada. Todo dia eu botei na minha cabeça, tô com coronavírus. Aí isso ficou na minha cabeça. Uma pesquisa realizada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro identificou que entre março e abril, período do início da pandemia aqui no Brasil, o número de casos de depressão quase que dobrou, enquanto os de ansiedade e estresse aumentaram 80%. Esta psicóloga reforça o que a pesquisa aponta. O número de pacientes procurando por ajuda também cresceu. É como se muitos tivessem despertado para si próprio. O tempo parou e trouxe a necessidade de olhar para dentro. Por exemplo, com a correria do dia a dia, às vezes a gente não percebia um sentimento pequeno de ansiedade ou de depressão, né? Eu gosto de falar assim, que é como se a gente estivesse num trem e esse trem está a todo vapor. E tem alguma coisa te incomodando ali, você até olha na janela e fala, poxa, eu queria sair, só que eu não consigo saltar agora, né? O trem está correndo. E agora o trem parou do nada. E aí o trem parar do nada, o que acontece? A gente fala, opa, agora eu posso sair, mas o que eu vou fazer? Né? Então eu estou olhando para dentro, e aí eu estou vendo tudo que tem ali, né? E às vezes eu não sei lidar com isso. E isso vem ansiedade, vem depressão, né? A jovem que teve dificuldade de assumir a doença relata que é preciso pedir ajuda o quanto antes, se render para se recuperar. Talvez se eu tivesse sido mais forte, tivesse procurado ajuda antes, não teria chegado ao ponto que chegou.
Mas eu nunca tive vontade de contar as coisas. As pessoas têm medo, porque as pessoas acham que depressão é frescura. Mas depressão não é frescura. A psicóloga orienta que para lidar com a ansiedade de pensar no futuro e a tristeza de relembrar o passado, o ideal é viver o agora, em pequenos detalhes. Muito importante é trazer a presença, né? Um estado de presença. Por exemplo, eu estou lavando uma louça. Eu estou só lavando a louça, então eu percebo o meu fluxo de pensamentos, né? E às vezes um pensamento, né? A ansiedade, eu gosto de falar que ela mora lá no futuro, né? E a depressão já mora lá no passado. E aí, quando eu me apego muito ao futuro ou ao passado, eu tenho a tendência de estar mais ansiosa ou mais deprimida. E aí, você estando presente, né, nas suas atividades, você tem a tendência de falar, olha, é um pensamento que está passando e ok, eu estou aqui lavando a louça. Ou é um sentimento que eu estou sentindo, né? Ó, eu percebo que eu estou ansiosa, meu coração está acelerado. Deixa eu respirar aqui. E eu percebo que ele também vai embora. Pois é, doutor Henrique, a gente está vendo aí exemplos, né, de como a mente afeta o nosso corpo. Como que a gente pode saber se isso é um problema mesmo genético, algo que está ali, congênito, vamos dizer assim, de algo que a nossa mente está criando? O senhor como cardiologista, por exemplo. Jorge, a dor no peito de infarto, a falta de ar do Covid, a palpitação de arritmia, ela raramente vem sozinha e de uma forma simples. Ela vem de forma progressiva e geralmente associada a uma outra coisa. Então vamos dar um exemplo da falta de ar do Covid. Eu não estou em casa sem fazer absolutamente nada e do nada dá uma falta de ar comigo porque eu estou com Covid. Eu vim com uma síndrome, eu fiz febre, eu fiz tosse, tem 2, 3 dias, não está melhorando, a medicação não está resolvendo e eu sinto uma falta de ar que ela não resolve, ela vai piorando. Então é mais fácil quanto mais grave for. Quando essa sensação que o indivíduo está tendo é produto de um distúrbio que ele está tendo, psicológico, psiquiátrico, geralmente é sozinho e isolado. É aquela falta de ar que vem junto com palpitação, você sente o coração acelerado, fica meio chateado com o negócio, meia hora depois, 2 horas depois, 3 horas depois, isso melhora, isso vem sem outros fatores. Isso é um jeito que a gente tem, é uma dica que a gente dá para o indivíduo conseguir diferenciar em casa. Mas vamos dizer que a minha falta de ar começou e ela não melhorou e eu não tenho as outras coisas. Eu vou ficar em casa? Não, de jeito nenhum. Falta de ar é um negócio sempre sério, inclusive na psiquiatria. É um dos poucos exemplos em que a ofegância, o indivíduo respirar muito rápido, pode causar mal à saúde. Desculpa te interromper, pode ter uma arritmia ou um descompasso no batimento cardíaco momentâneo ou de alguns dias sem a pessoa ter um problema crônico por causa disso, da ansiedade? Pode, não é comum, mas pode. O descompasso não é comum, mas o com compasso e acelerado muito rápido é super comum. Se você fizer a medida da frequência cardíaca do indivíduo que está em crise de ansiedade, ela beira 160, 170, 180, 200. O ritmo é normal, o coração está trabalhando normalmente, só que ele está acelerado. E você não consegue ficar com o coração batendo a 160, 180 sem sentir seu coração. É o que a gente chama de palpitação. Então é uma dica, assim, sempre vem com algo grave, mas de jeito nenhum é motivo para você falar assim, não estou sentindo grave, vou ficar em casa. Não, faz um trem desse não. Não está melhorando, precisa procurar o serviço de saúde. Aliás, por falar nisso, tem muita gente abandonando tratamentos, inclusive a questão cardiológica, aí uma das grandes comorbidades são os problemas cardíacos e muita gente está abandonando. Esse é um alerta importante também que a gente tem que fazer, né, doutor Ingrid? É um alerta não só para os cardiológicos, mas para os oncológicos. Tem gente com câncer desistindo de tratar do câncer com medo de pegar o Covid. Vai morrer de câncer e não necessariamente vai morrer de Covid. Não faz isso não pode parar. A quantidade de paciente no consultório reduziu muito, porque as pessoas estão com medo de ir ao consultório. E os indivíduos que têm clínica, que abriram a clínica, abriram com biossegurança. SUS, convênio particular. As pessoas estão distanciadas, as janelas estão abertas, as portas do consultório raramente estão sendo fechadas. Todos os médicos trabalhando todo paramentado, quase igual trabalha na UTI. Diluindo os pacientes, também horários, os pacientes, né? Atendendo o paciente mais rápido. Eu estou com o hábito de senta na minha frente, eu aviso o paciente. Falou, sinto muito, sua consulta hoje ela vai ser o menor tempo possível, para o seu bem. Daqui a 6 meses você volta aqui, a gente fica 4 horas conversando, mas agora não é hora. Isso está sendo trabalhado.
de forma a provar para o indivíduo que vale a pena voltar a acompanhar, porque senão a gente dá o nome disso também de segunda curva. É uma outra curva de doença, curva do Covid e curva das outras doenças. Pressão alta descontrolada, que encharca o pulmão, infarta, faz derrame, infarto, insuficiência renal. O indivíduo que tem diabetes, que chega com uma doença chamada cetoacidose diabética, glicose de 500, 600, 1000, então está errado. De jeito nenhum, não descontrola não. Vamos falar sobre essa segunda onda, que tem muita gente preocupada aí. O Brasil não atravessou nem a primeira ainda, os outros países enfrentando essa segunda onda. Como é que a gente pode avaliar a situação do Brasil, a situação aqui do Espírito Santo? Ingrid, vamos olhar para os outros países para a gente não dar a nossa opinião. Quem é que voltou a abrir o comércio? Quem fechou. Quem é que voltou a abrir? Quem fechou. Quem fechou conseguiu controlar a doença. O tal do RT, que é aquela quantidade de gente que pega a doença, se eu tiver a doença, reduziu para menos de 1. Ou seja, eu passo para menos de 1 para frente. Quando isso é alcançado, geralmente depois do lockdown, geralmente, não é obrigatório, mas geralmente, você tem a certeza que você pode soltar na rua. Eu posso soltar 10 pessoas na rua que elas vão contaminar no máximo 8, 7. Então a doença está em declínio. Esses 7 na rua vão contaminar 5. A gente não fez isso. O nosso RT da doença ainda é 1,85, 2,1. Nas cidades mais tops do país, 1,2. Ou seja, quando eu solto 10 pessoas na rua, elas contaminam 12. Os 12 vão contaminar 15. Então a doença ainda está em crescente. Só tem um jeito da gente ter segurança e falar assim, opa, agora a gente pode. É diminuindo o RT. Que basicamente 2 jeitos para fazer isso. Ou isola de forma ortodoxa, acabou a gente, vai todo mundo para casa, chega, vai sair só o profissional que tem que sair, que beira 35%, 40% da população. Ou então, que a gente seja educado. Distancia 2 metros. Agora nós vimos uma cena na Caixa Econômica que raríssimas vezes nós vimos aqui. Eu, pelo menos, toda vez que eu vejo aqui, eu não vejo. Um cara falando, gente, distancia. Vocês viram? Na hora que fez a chamada, tinha um sujeito fazendo isso. Ótimo. Isso são novos hábitos. Lavagem de mãos é a mesma coisa. Máscara e distanciar. Só assim a gente consegue fazer com que essa doença progrida menos e tenha segurança aí na rua. Seria o que a gente está falando de controle da primeira curva, que nós não fizemos ainda. Nós ainda estamos na primeira. É a educação que vai fazer toda a diferença, completa. Né? Então tá bom, doutor Henrique, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Sempre muito bem-vindo. Obrigada. E falar nisso, eu estou acompanhando suas lives no Instagram. Perfeitas, adorando, toda segunda-feira lá com a Denilton, não é? Os bastidores da medicina também. Justíssimo, é o jeito que a gente está tendo de salvar. A gente acredita que isso está salvando mais vida do que o meu plantão da UTI. Tá, isso é uma verdade. Vamos tentar continuar. Bonaldi Henrique é o Instagram do Dr. Henrique, então acompanhem lá que ele está sempre dando dicas esclarecedoras também. Obrigado, bom trabalho. Obrigado, doutor. Valeu. Olha, nós vimos no início do jornal que uma queima de fogos chamou a atenção de moradores em Vitória na noite de ontem. Parecia até Réveillon, mas não era. Na verdade, seria em comemoração ao aniversário de um traficante do bairro da Penha que está preso. Além do barulho de fogos, foi possível escutar também barulho de tiros. A Polícia Civil confirmou que o Serviço de Inteligência monitora as atividades criminosas na região e que prisões vêm acontecendo. O secretário de Segurança Urbana de Vitória, Frônzio Calheiras, comentou sobre essa queima de fogos. Ele disse que a Guarda Municipal da capital, em parceria com a PM, vai apurar essa ação criminosa. Vamos ouvir a fala dele. Com relação à queima de fogos em alguns bairros da cidade na noite de ontem, a Prefeitura informa que não recebemos nenhum tipo de reclamação através do telefone 156, nem através do Disco Silêncio. Informamos também que a Guarda Municipal, em parceria com outras secretarias e com a Polícia Militar, tem o que nós chamamos de Comitê de Manutenção da Ordem Pública. Por isso, é importante que haja uma denúncia, é importante que haja planejamento, e é importante que as entidades envolvidas, no caso Prefeitura e Secretaria de Segurança Pública, através das suas Polícia Civil e Militar, tem tempo para planejar e programar uma ação de modo a que não haja risco para os profissionais e para os envolvidos. A gente vem acompanhando os estragos que o ciclone Bomba provocou no sul do país. Será que esse ciclone vai chegar aqui no estado? Vamos buscar essa resposta. Olha, podemos ficar tranquilos porque, segundo especialistas, o ciclone não vai chegar aqui, mas vamos sentir os efeitos dele.
Então podemos tirar o casaco do guarda-roupa, porque vem frente fria por aí, com ventos fortes e ondas que podem chegar a 4 metros. E o mês de junho terminou literalmente com uma bomba, né? Um ciclone bomba. Pois é, foi um sistema forte, provocou aquela ventania toda lá no sul do Brasil, mas por que esse ciclone não teve um grande efeito sobre o Espírito Santo? Bom, nós tivemos a formação de uma frente fria junto com o ciclone extratropical. Normalmente, quase todas as frentes frias que chegam ao Brasil, elas vêm lá da Antártica, passam pela Argentina, chegam ao Brasil. Algumas chegam ao Espírito Santo, mas nem todas. Aqui no Espírito Santo, nós temos agora a chegada das nuvens da frente fria. Vai ventar um pouco? Sim, poderemos ter algumas rajadas aí de até uns 60 km por hora, mas não é aquela ventania assustadora que deu no sul. Essas nuvens também não vão provocar muita chuva. Essa é uma frente fria que ela vai trazer queda da temperatura, vai chover um pouco, especialmente sexta-feira e no fim de semana sobre o Espírito Santo, não é tempestade, tá? Agora, junto com frente fria, vem ar frio de origem polar. E acho que aí a gente tem que ter bastante atenção, porque esse ar frio ele vai entrar também em cima do Espírito Santo e vai causar uma queda de temperatura. A seguir, polícia investiga a compra de diplomas de curso superior falsos. Nós voltamos rapidinho. Mais de 4 mil pessoas que teriam comprado diplomas de graduação e pós-graduação de maneira irregular estão sendo investigadas pelo Ministério Público e pela Polícia Civil. As investigações são um desdobramento da Operação Mestre Oculto e estão sendo conduzidas pelo Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, pela Promotoria de Justiça de Rio Bananal e Delegacia de Defraudações. O objetivo é desarticular o esquema criminoso de obtenção de diplomas de curso superior, visando especialmente a nomeação em cargos públicos. A lista com o nome dos envolvidos já foi enviada à Secretaria de Educação. As mais de 4 mil pessoas investigadas poderão responder por crime de falsidade e por ato de improbidade administrativa. Eu sou Regina de Ferrosa, passando aqui para mostrar os meus produtos que eu estou fazendo, que é o capelete colorido com espinafre, beterraba, cenoura, recheio de frango. Lembrando que você pode encomendar também com recheio de carne ou com queijo. Esse aqui é o tradicional, que é com frango, a massa normal. Delícia da Rê. Quem quiser é só encomendar 997450552. Vamos lá. Olha que delícia. Ô Ingrid, hoje você escolheu tudo com base no frio, né? Tá vendo ciclone bomba, meu filho? A gente vai selecionando tudo, você viu, de acordo, toquinha, gorro, e agora sopa de capelete. Você resiste a um capelete? Mas jamais, sério, eu comeria uma panela de capelete, principalmente uma hora dessa. Você viu que delícia? A Regina arrasa, viu? Faz de vários sabores. E a Regina faz isso porque ela também gosta de um exercício físico. Ela é rainha da malhação também, então, ou seja, come capelete e gasta energia, tá tudo certo. A balança é equilibrada. Que delícia, gente. E qual que é o telefone pra gente encomendar o capelete da Regina? 997450552, 997450552. Pessoal da região ali de Ferrosa, ó, já pode pedir da serra inteira, pedir esse capelete maravilhoso. Pois é, com esse friozinho chegando, frente fria chegando, nada delícia. Mais. Ó, à noite, um capeletezinho. Jogar um cheiro verde por cima, hein? Opa! E vamos de recado do Sebrae para você, empreendedor. Desde o início do isolamento social, o Sebrae tem estado ao lado dos micro e pequenos negócios. E agora é hora de continuar junto. São 10 milhões de reais em consultorias gratuitas e online. Acesse sebrae-porondecomeçar.com.br. Já disse várias vezes aqui, estava com muita saudade do Jorge. Eu tenho certeza que você aí de casa também estava com muita saudade. Bem-vindo de novo, tá, meu amigo? Ó, e vocês aí de casa se cuidem, contem com a gente. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui esperando a sua companhia. Ficou até mais leve. Obrigado, amigo. Bom estar aqui de novo. Beijo para vocês, até amanhã, se Deus quiser.